Tudo bem. Vamos ver se vocês não vão dormir. Primeira pergunta. Há um mês, se não me engano, teve um evento aqui em Porto Alegre, que meu diretor, o Thiago, esteve e apresentou esse case. Alguém estava? Deixa eu ver. Por eu ver o quão nova serei. Aqui. Me perdoe, então, quem já viu, por favor. A gente trouxe 2 cases e aí agora, na hora do almoço, a gente decidiu que esse seria mais interessante para a temática que a gente vai discutir no painel. Bom, então, vou contar aqui para vocês a história do Novo Mundo. É um case muito interessante. Pessoalmente, eu gosto muito porque, de alguma maneira, ele fez a gente fazer as coisas de uma forma diferente. E acabou que o carro também ficou diferente e, na minha opinião, muito lindo. Então, vou contar aqui para vocês como é que a gente chegou. Bom, quando a gente fala que a gente partiu de um processo revolucionário, foi porque a gente, vou antecipar uma coisa, a gente colocou a pessoa no centro do processo para o desenvolvimento do novo mundo. Essa escolha parece uma coisa simples, mas não é, porque dá muito trabalho. E se a gente pensar em redes sociais, em que a grande problemática, né, a grande surpresa das redes sociais talvez seja essa, porque a pessoa está no centro, é a pessoa que recebe a informação, é a pessoa que entende ou não entende, ou interpreta a informação e passa ou repassa. Então, na verdade, essa coisa da pessoa estar no centro do processo faz muita diferença e é determinante no caso das redes sociais e foi determinante aqui também no caso do Novo Mundo. Então, o grande desafio após tantos anos, né, era lançar a nova versão. E como é que você lança a nova versão? Considerando que era um carro que vendia muito, né, um carro que tinha uma participação de mercado muito grande, né, foi lançado em 83, tinha tido mais de 10 versões e a gente tinha quase 3 milhões de carros no mercado. Então, como é que você lança uma nova versão? Como é que você mexe num carro como esse, né? Bom, então a gente transformou o processo todo em 5 grandes áreas, né? Entender o que é isso, entender os anseios e as demandas das pessoas em relação, com relação aos automóveis, questionar sobre a melhor maneira de desenvolver um produto que atendesse às suas novas diretrizes, observar o que era falado sobre esse lançamento, e aí aqui a internet foi fundamental e as redes sociais também, criar ferramentas para participar e potencializar as discussões, que é um pouco a sequência do observar, e tangibilizar a proposta do modelo e torná-lo desejável para a grande maioria. Então, como é que foi a história de entender, né? A gente trabalhou essa coisa de entender o mercado partindo de algumas premissas. A mais importante delas, o processo de compra está mais efêmero, né? Porque antigamente, eu acho que todo mundo já viveu isso, a compra de um carro era um momento mágico, né? Assim, ainda envolve a família toda, ainda é um momento mágico e tudo, mas era um negócio que as pessoas planejavam muito, elas iam lá, a compra do carro, todo mundo tem lembranças da primeira vez que entrou no carro, carro do pai, carro do avô, enfim, o processo de compra do carro era muito, muito, muito especial. E o processo de compra, de uma maneira geral, hoje, ele é mais efêmero, e isso chegou nos automóveis também, né? Então não é mais essa coisa, né? A coisa está muito mais rápida, muito mais descartável, porque o consumidor hoje ele é mais informado, competente, exigente, protegido, ele é desafiador, né? E ele é infiel. Uma coisa que a gente começou a entender é que esse negócio de acessórios e customização é muito importante. Cada vez mais as pessoas querem ter algo que se pareça unicamente com elas. Embora isso para carro ainda é muito leve no Brasil. Em outros países a gente vê isso de uma forma mais forte, né? Nos Estados Unidos, no Japão, aqui no Brasil nem tanto. Bom, as tendências então todas que a gente começou a perceber ao redor do mundo e também no Brasil foram mostrando pra gente que essa coisa de efemeridade era uma coisa super importante. O desejo de personalização também, embora a gente saiba que não é uma coisa simples. Os novos parâmetros de luxo também mudaram muito. Acho que
Uma série de marcas vem ajudando muito a gente a trabalhar essa história dos novos parâmetros do luxo. Eu acho que a Apple pode ser um ótimo exemplo para isso. E o diálogo entre as gerações é um negócio super importante para carro, porque carros, embora o processo de compra tenha ficado mais efêmero, são bens que duram um pouco mais, né? Então acaba que as pessoas ficam com os carros de 2 a 3, até mais tempo, mais anos. Então isso aí acaba facilitando o que a gente chama de diálogo entre gerações. E isso é muito comum. Eu tenho uma filha de 17 anos e a gente sempre troca muita ideia sobre como é essa história de carro e tudo. Então tem uma turma de amigos dela, por exemplo, que acha que não precisa ter carro mais, né? Que as bicicletas e os transportes públicos vão resolver o problema. Tem outra turma que não abre mão de jeito nenhum. E aí ela tem um pretendente lá que falou que queria ter um sedã. Aí ela falou assim, se ele achava que tinha uma chance, perdeu todas. Porque como que um menino de 17 anos pode querer ter um sedã? Ela achou o final do mundo, assim, o menino querer ter um sedã. Enfim, o segmento então de carros compactos no Brasil não estava respondendo de alguma maneira essas expectativas dos usuários, porque os carros estavam todos muito convencionais, porque essa é a categoria de entrada, né? É o segmento de entrada que a gente chama, e os carros eles não tinham nenhuma relação emocional mais com as pessoas. Então a gente observava muito, principalmente com a compra do Uno, que as pessoas, ao comprar o carro, elas não tinham aquela alegria sensacional de estar comprando um carro. E o que elas mais verbalizavam era o seguinte: puxa, eu estou comprando um carro que é possível comprar, é o carro que eu dou conta de comprar, é o carro que eu tenho dinheiro para comprar. E a emoção não estava acontecendo, né? Então, a motivação de compra sempre era mais racional que emocional. Eu comprei por causa da relação custo-benefício, eu comprei por causa da economia de combustível, eu comprei porque é um carro que não vai quebrar, né? E a oferta de modelos estava muito antiga, depassada, porque as indústrias, de uma maneira geral, vêm investindo, de uma maneira geral, menos em carros de entrada e mais em carros mais altos e que têm margens de contribuição mais interessantes, né? E aí a gente não estava surpreendendo a turma, né? Bom, aí, de posse desse cenário aí, o que a gente vai fazer? Vamos ao mercado, vamos conversar com os usuários e vamos entender exatamente quais são os insights que podem nos ajudar a construir o carro. Bom, a gente fez três etapas de pesquisa, né, que a gente, primeiro passamos aqui por essa coisa de invadir os cenários. A gente trabalhou nessa parte aqui com uma empresa aqui, até de Porto Alegre, que já trabalhou com a gente há algum tempo, tem a Vox de 2024. Eles têm essa técnica de invasão de cenários, então a gente invadiu aí 80 cenários e fizemos quase 1000 entrevistas nessa primeira fase para ouvir mesmo os inputs. Na segunda fase de Desk Research, a gente fez um mapeamento virtual do comportamento dos consumidores, né? E aí a gente foi fundo mesmo em referências globais, de cases nos Estados Unidos, no Japão, chegamos até aí e tudo. Depois a gente fez uma ponte com os designers no Centro Estilo, porque a gente ia traduzindo do ponto de vista de design mesmo, através dos profissionais, como é que seriam os conceitos que definiriam um novo carro. Então, esse processo foi muito interessante porque ele acontecia em tempo real. A gente fazia uma invasão do cenário, coletava os inputs, checava com relação ao que estava acontecendo no mundo e os meninos do Centro Estilo iam desenhando. E aí a gente voltava com isso e testava. Então, foi uma coisa muito, muito interessante nesse sentido. Bom, foi a primeira vez, então, que a indústria fez isso, pelo menos que a gente saiba, né? E o consumidor participou, então, ativamente do processo de desenvolvimento do carro. A tentação é gigante da gente falar de Fiat Mio, que aí realmente a gente está construindo mesmo um carro junto com os consumidores, numa plataforma open source, que é um carro conceito para o novo salão do automóvel, que não é objeto de conversa. Talvez na linha da conversa depois a gente possa falar um pouco mais do que é realmente construir juntos. Porque aqui a gente partiu dos insights dos consumidores, mas é diferente de construir junto. Construir junto é o Fiat Mio lá na plataforma colaborativa. Bom, o que a gente então aprendeu nesse processo, né? Menos é mais, o carro tem que ser simples, funcional e inteligente. De novo aqui eu acho que a Apple tem uma importância grande com relação ao que é ser simples, funcional e inteligente. Uno é um carro honesto, né? Isso já era uma coisa muito introjetada nas pessoas, porque você tem pessoas, por exemplo, que estão no quinto, sexto Uno, né? Então as pessoas sabiam tanto que o carro era forte e dava conta de muita coisa, que custava pouco. E
consumia pouco também. Mas o nosso maior problema era essa coisa aí, da falta de atratividade com relação ao design e com relação também aos benefícios emocionais, né? E a coisa mais importante do ponto de vista de design, porque quando a gente fala de carro, a gente fala de design, o quadrado é a sua essência, que é uma loucura para você falar numa montadora italiana, né? numa desenvolvedora de carros italiana, onde design é uma coisa super importante. Então, o conceito, ele foi muito revolucionário também para a gente, né? Os resultados nos levaram, então, para o que a gente chamou de round square, que é essa coisa aí do quadrado arredondado. E que foi, na verdade, super inspirador para o design, né? Inteligente. O novo quadrado, então, a gente passou aí por essa coisa aí de reler, né? Fazer uma leitura moderna do novo quadrado, esses carrinhos aqui. Esse aqui não tá bom. Isso aqui é saio, né? Esse aqui eu esqueci, eu acho que é saio também. Enfim. Muito bem, o carro então começou a ser desenvolvido a partir dessa história do novo quadrado, e aí a gente chegou, o carro já estava sendo super desenvolvido, como na verdade a gente estava trocando muito, isso começou a bombar na internet muito antes do que a gente previu, muito antes. Inclusive a gente previu até fazer uma estratégia que começasse a falar antes, mas a gente foi assim, atropelado mesmo pela velocidade das redes sociais. Para vocês terem uma ideia, o carro foi lançado em maio e em dezembro, se não me engano, a Novo Mundo era mais procurado no Google do que Copa do Mundo. Então, assim, foi uma coisa assim, muito, muito interessante. Mais de um ano antes, a popularidade já era muito grande, as pessoas tinham essa coisa de flagra na indústria automobilística, é uma coisa muito louca. Né? As pessoas, às vezes, pegavam lá um carro camuflado e aí construía em meios digitais, enfim, a gente saía em capas de revista especializada um ano antes. Né? Inclusive com um carro até bem parecido do que ele realmente foi muito louco. Né? Bom, a gente então montou um task force para monitorar as redes sociais, para entender e ouvir tudo que as pessoas estavam falando sobre o novo mundo, né, e entender em que medida isso aí de alguma maneira poderia impactar ou não o lançamento, né? E aí a gente foi monitorando as pessoas se surpreendendo com o carro. E essa foi uma preocupação muito grande da alta direção da companhia internamente, porque essa é uma indústria cujo segredo é a alma do negócio, né? A gente leva muito tempo para desenvolver o carro. O projeto leva 3 anos para ficar pronto. Então, é muito importante que essa coisa da surpresa aconteça. E aí, você imagina, um ano antes, todo mundo já falando do carro. Era uma coisa assim, muito louca. Né? As conversas, então, sobre o novo mundo foram agrupadas em 4 grandes temas, né? Que era flagra, né? Ouvi falar, etc. Sobre preço, sobre crítica e sobre elogio ao design, que era muita coisa aqui, né? Preço aqui, gente, era muito interessante, porque as pessoas viam o carro, ouviam o que eles imaginavam que seria o carro, e falavam, mas não é possível que ele vai continuar custando barato, será que ele vai custar caro, enfim. As discussões sobre o preço foram calorosíssimas nas redes sociais e, evidentemente, internamente também. Aí, do ponto de vista da estratégia de comunicação, como que a gente fez? Né? A gente desenvolveu, resgatando aquela história lá de que as pessoas estão no centro, a gente escolheu 4 grandes caminhos, né? Ser novo, ser simples, ser interativo e ser continuado. Então, para vocês terem uma ideia, a gente continua com o novo mundo, né? A gente continua falando de novo mundo. Tem coisas previstas para poder falar de novo mundo, né? Ser novo por quê? Porque é novo mundo e levar a sensação de novo para a experiência que as pessoas terão com a marca, iria ajudá-las a perceber a inovação que está por trás dela. Hoje, a gente avaliando o lançamento, ficou muito claro que aconteceu. Né? Ser simples, porque a marca 1 não é para todo mundo. É um carro de entrada, é um carro que qualquer pessoa pode ter. Então, quando